Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Neemias, capítulo 8 e o versículo 10, amém, meus irmãos? Neemias, capítulo 8 e o versículo 10. Quem quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Só até aqui, meus irmãos. Queria estar falando para mim, para você, meus irmãos, que Deus ele é a nossa alegria, meus irmãos, que Deus ele é a nossa força. Que você não precisa de ninguém para se alegrar, meus irmãos. E você precisa de Deus para se alegrar, meus irmãos. Porque quando você estamos alegres na presença do Senhor, meus irmãos, nós estamos bem. Porque você não precisa do homem e da mulher para se alegrar. A gente precisa de Deus, meus irmãos. Porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa alegria, meus irmãos. E a nossa alegria vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor, meus irmãos. Nem, não vem do homem nem da mulher, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, e você se alegre na presença do Senhor, meus irmãos. Porque esse sim merecedor toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Não o homem e nem a mulher, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa alegria, a nossa felicidade depende do outro, meus irmãos. Mas não, meus irmãos. A nossa alegria, a nossa felicidade, nossa força vem do Senhor, meus irmãos. Porque muitas das vezes você acha que a gente, né, precisa do outro para se alegrar. A gente precisa de Deus, meus irmãos. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, meus irmãos. Porque Deus é tudo pra gente. Deus ele é nossa força, nossa alegria. Deus ele é tudo, meus irmãos. Deus ele preenche todo o nosso vazio, meus irmãos. Porque Deus ele é nossa força, Deus ele é tudo pra nós, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente, né, deposita a sua confiança no homem e na mulher. Mas que você não deposita a sua confiança no homem e na mulher, meus irmãos. Que você deposita a sua confiança em Deus, meus irmãos. Porque o homem e a mulher podem decepcionar a mim e a você, mas Deus não, meus irmãos. Esse nunca vai decepcionar a mim e a você. E que nessa tarde você deposita a sua confiança no Senhor. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria, meus irmãos. E Ele nunca vai decepcionar a mim e a você. Quando você deposita a confiança nele, quando você, né, acredita nele, meus irmãos. Quando você, né, se alegra nele, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele é tudo para nós. Quando a gente está bem com Deus, meus irmãos, né, não precisa mais de ninguém para se alegrar. Porque Deus é tudo para nós, meus irmãos. Porque nossa alegria vem de Deus, meus irmãos. Primeiramente Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes você deposita a confiança num homem e na mulher, né, e esquece de Deus. Mas a nossa força vem do Senhor, meus irmãos. A nossa alegria vem do Senhor. E quando vocês estamos alegres na presença do Senhor, meus irmãos, né, nós estamos bem, meus irmãos. E que nessa tarde você vai se alegrar no Senhor, meus irmãos. Porque Deus é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Deus ele é tudo para nós, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham um ótimo início de semana.